Bom dia, pessoal. Somos estudantes de Direito da Uniamérica. O nosso trabalho do projeto integrador é sobre Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs. O nosso grupo constitui eu, Nicolas, João Vitor e Tassiano Beatriz. Sobrevivendo no Inferno é uma obra estrutural para a gente pensar no Brasil, na época que ela foi criada. Antes de começar, eu quero dar um pouco de contexto para vocês sobre como era o Brasil em 1997. Primo Preto, um dos integrantes do Racionais MCs, diz em uma das músicas: 60% dos jovens de periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Esse é o Brasil em 1997, um Brasil marcado pelos resquícios da ditadura militar, um Brasil cheio de desigualdade socioespacial e econômica. Vai ser depois do regime militar que a gente vai ter um intenso êxodo rural e favelização das cidades. O álbum em si trata da cidade de São Paulo. E o que é o êxodo rural, né? O êxodo rural é basicamente pessoas que saem do campo e vêm para grandes cidades nos processos de industrialização e urbanização em busca de melhor qualidade de vida, melhor oportunidades de emprego. E isso elas acabam se alojando nos extremos da cidade. E isso basicamente é completamente de ocupação irregular. O Brasil ele tinha acabado de sair de uma ditadura militar sangrenta, que deixou como herança a polícia militar mais violenta do mundo. E o álbum ele reflete perfeitamente o momento que o genocídio da população negra e favelada começou a disparar no Brasil, e isso a gente vai ver que virou praticamente um projeto de Estado, tá? Como eu disse, as periferias de São Paulo foram ocupadas de forma bastante irregular, e nos extremos da cidade, o Estado não chegava. O que aconteceu de ocasionar falta do poder do Estado, então já não tinha infraestrutura básica, não tinha policiamento, não tinha cuidado com aquele povo. Então, já que não tinha um Estado, surgiu um novo poder, porque alguém tinha que mandar. E quando surgiram esses poderes paralelos, como o crime organizado, aí sim o Estado começou a ir até as periferias das favelas, mas só através da polícia militar. No caso, a polícia militar mais violenta da história. E quando eles iam com a polícia militar, eles reprimiam todos os moradores, independente de ser criminosos ou não. Práticas que antes eram aplicadas só na ditadura começaram a ser aplicadas só nas favelas, e nas grandes cidades não, mesmo após o fim da ditadura. Práticas essas como assassinatos injustos, prisões injustas, torturas. E 3 acontecimentos foram decisivos para os nacionais perceberem todo esse genocídio da população negra, que estava basicamente um genocídio planejado. Esses 3 acontecimentos foram 3 chacinas, 3 massacres que existiram. Vou falar um pouquinho deles aqui para vocês. O primeiro deles foi o massacre de Carandiru. O segundo foi o massacre de Vigário Geral. E o terceiro foi a chacina da Candelária. A partir daí, eles perceberam que o extermínio da população negra virou basicamente um projeto de Estado. Então eles decidiram fazer algo. E assim, o álbum ele retrata basicamente que todo mundo já sabe que ser pobre no sistema capitalista já é ruim, mas agora você ser pobre, preto, morando num país de terceiro mundo e morando na favela, você não vive, você sobrevive nesse inferno. É isso que a música Gênesis, que uma parte da música Gênesis fala, que é: eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. O álbum inteiro, ele é cheio de referência ao cristianismo. E eles vêm com uma palavra de salvação. Por conta disso, ele não pode ser interpretado como uma mera narrativa. Por quê? Porque o cristão, ele não lê a Bíblia como se fosse simples historinhas, entende? Ele quer ter um conhecimento daquilo, quer adquirir aquilo para levar para a vida. Porque isso é um caminho a ser seguido. Você tem que mudar a sua postura para conseguir andar pelo certo, como eles dizem. Como a gente pode ver, esse álbum tinha o principal objetivo de criar um senso de coletividade nas quebradas. Sociólogos até dizem que esse álbum foi essencial para criar o sujeito periférico, que nada mais é do que um cidadão da periferia que tem orgulho de onde ele veio, que tem orgulho da sua cultura, de onde ele nasceu e de onde ele vive. Até aí, a periferia só simbolizava pobreza e violência, mas depois dos Racionais começou a significar também cultura, potência, força, resistência, batendo de frente com os princípios do racismo estrutural, por exemplo. Sobrevivendo no Inferno se tornou leitura obrigatória para o vestibular da Universidade de Campinas, Unicamp, e também foi citado em 3 edições do Enem, onde tiveram questões sobre Sobrevivendo no Inferno. Isso é muito importante, já que essa realidade da periferia que muitos não conhecem se tornou alcançável na base do conhecimento. Pessoas de classe média alta são meio que obrigadas a descer um degrau e conhecer a realidade da periferia, porque, como eu disse, cai no Enem, no vestibular, e isso é muito importante. A gente pode ver que essa leitura, Sobrevivendo no Inferno, se igualou de importância com obras como de Machado de Assis, José de Alencar, e isso é um grande passo de avanço quando a gente vai tratar sobre a sociedade da periferia.